Olá, crianças, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar do nosso livro de ciências, certo? Nós vamos começar o nosso capítulo 4 do livro de ciências, lá na página 60, tá bem? Então a gente vai iniciar hoje o capítulo 4 e o nome do nosso capítulo é Solo, tá bom? Aqui já, ele começa já, os solos são todos iguais? Começa fazendo uma pergunta pra gente, se os solos são todos iguais. Vocês acham que os solos são todos iguais? Todos os cantos são iguais? Não, né? Nós temos diferentes tipos de solo. Tem o solo lá da praia, que é aquela areia. Tem o solo mais molhado, quando tem água perto. Um solo mais barrento. Então, nós temos diferentes tipos de solo. Aqui ele traz pra gente uma experiência que, se a gente estivesse lá na nossa sala de aula, a gente poderia estar fazendo, que seria recolher vários tipos de solo de vários lugares. Se vocês quiserem testar, mas a gente pode estar observando até pela foto ou pesquisando em imagens que existem diferentes tipos de solo. Então, aqui no nosso segundo tópico, na página 61, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses solos, tá? Os diferentes tipos de solo. Então, aqui, olha, o nome do nosso segundo tópico aqui no nosso livro é Composição dos solos. Então, a gente vai falar um pouquinho da composição do solo, certo? Então, vamos acompanhar lá. A formação do solo é um processo lento, que leva muitos anos. Então, ele é muitos anos para que ele forme, que ele tenha aquela forma lá, certo? Ele se dá por meio do desgaste de rochas em razão da ação da chuva, do vento, das águas, dos rios e mares, da variação da temperatura e da atividade das plantas e de outros seres vivos. Então, o solo ele vai se formando de todos esses resíduos, de restos de rochas que foram se desgastando no decorrer do tempo, dos mares, de água, de pedras, de seres vivos, restos de animais, de plantas. Tudo isso vai compondo aquele solo. Então, no decorrer dos anos, ele cada vez mais vai ficando mais cheio de nutrientes, mais cheio de substâncias que vão estar compondo ele, certo? Então, vamos continuar aqui, falando aqui do nosso livro. Então, aqui, ó, fazem parte da composição do solo grãos diferentes, de diferentes tamanhos: água, ar e matéria orgânica. Vamos lá ver o que é a matéria orgânica. Isto é, a matéria orgânica ela é restos de seres vivos, plantas e animais. A quantidade desses componentes varia de acordo com o tipo de solo, e isso determina o desenvolvimento de plantas e outros seres vivos, como os mostrados no esquema a seguir. É no solo que muitas plantas se fixam e dela retiram seu nutriente. Então, é do solo que muitos animais moram nele, sobrevivem a partir do solo, né? Como minhocas, temos outros animais também que vivem no solo. As plantas, elas retiram seus nutrientes daquele solo. Então, quanto mais aquele solo estiver rico em nutrientes, né, melhor para as plantas e para os animais. Então, aqui o livro ele traz pra gente um esqueminha, aqui embaixo, vocês podem estar observando, tá? Que é sobre o solo. Vou colocar aqui pra gente, ó. Tá numerado e bem aqui na legenda vem falando um pouquinho o que cada número quer dizer. Então, olha aqui, olha. O número 1 tá aqui no alto, ó. Número 1. O número 1. 2 tipos de cogumelos. Então, ele vem legendando um pouquinho o que é cada elemento que tá presente aqui nesse solo. Então, ele até fala aqui na legendinha aqui do lado, ó. Esquema simplificado de superfície e corte do solo com presença de seres vivos. Esses números vai dizendo o que é cada um, o que é cada animal, que vem aparecendo aqui na imagem. Então, vamos continuar aqui embaixo agora, certo? Os solos não são iguais. Aquilo que a gente falou, existem diferentes tipos de solo, pois se originam de rochas diferentes
e sob condições ambientais diversas condições ambientais e diversos tipos de rochas que não são iguais, né? Então, por conta disso, vão ser diferentes tipos de solo. Eles podem variar em cor, textura, tamanho de partícula e capacidade de reter água. O solo de uma praia é arenoso, isto é, tem textura mais áspera, partículas mais grossas e pouca capacidade de reter água. A areia, né? A areia da praia. Já o solo de um terreno barrento e argiloso, ou seja, tem partículas mais finas, texturas mais macias e grande capacidade de reter água, podendo alagar em períodos de chuva. Então, são dois solos diferentes. O da praia já tem partículas mais grossas, né? Ele já não consegue reter água. Tanto que quando a gente vai pra praia, enche de água, assim, a parte da areia, mas logo aquela água seca, né? E já um terreno mais com argila, ele consegue ter mais água, reter água, porque as partículas dele são mais finas. Então, pode haver alagamentos nesses terrenos. Fica com uma terrinha mais mole. Na primeira parte do capítulo, ele vem falar um pouquinho disso pra gente, né, do solo. Aqui o livro já traz uma experiência novamente. Quem quiser estar testando em casa, tá bem? E aqui a gente já vem pro nosso próximo tópico. Na página 64, que a gente vai falar da importância do solo. Então, vamos lá. Observe as fotografias a seguir e responda. Qual é a importância do solo para os seres vivos representados nas imagens, incluindo os seres humanos? Qual é a importância desse solo? Então, aqui nas imagens, a gente pode até observar, tem 4 imagens, né? Que vai estar falando um pouquinho dessa importância do solo. Olha lá, na primeira é o gado que se alimenta do pasto que cresce no solo. Então, aqui, ó, o pasto, né? Ele precisa do solo para ele poder crescer e alimentar esse gado. Aqui na outra imagem, o ser humano depende do solo para cultivar os seus alimentos. O solo é muito importante, nós já falamos, né? E a partir dele, o ser humano pode estar plantando os seus alimentos, hortaliças, que vão servir para o seu alimento, né? E até para o seu sustento, que ele pode estar vendendo. Aqui uma outra forma aqui, olha, construindo a moradia. Olha aqui, ó. Os seres humanos costumam construir suas moradias no solo. A gente precisa do solo para fixar a nossa moradia, a nossa casa. E aqui é o solo que as pessoas extraem muitos materiais, como minério de ferro. Aqui já é o solo sendo explorado, escavado para tirar minerais. Aqui no caso da foto, são minérios de ferro, mas também tem outros minerais que podem estar sendo encontrados no solo. Então aqui embaixo ele já vem falar pra gente aqui, ó. Vamos continuar aqui embaixo. Vimos que muitos animais retiram o alimento do solo e encontram abrigo nele, moram, né, no solo. Como as minhocas, que elas encontram esse abrigo no solo, elas vivem abaixo do solo. É no solo também que as pessoas vivem, constroem moradias e desenvolvem as mais diversas atividades, como agricultura, pecuária, extrativismo, ou seja, atividades em que o ser humano retira materiais da natureza para o seu uso, né, para o seu sustento. Ou para o seu benefício próprio, ele retira, né? Grande parte dos minerais que utilizamos em nosso cotidiano são retirados do solo, como metais, argila, calcário, de que é feito o giz, e entre outros. Então, muitos materiais que a gente usa no nosso dia a dia são retirados do solo, vêm do solo. Então, a partir disso, ele já vem depois aqui também falando um pouquinho mais sobre a argila, né, que é retirada do solo, né, um pouquinho mais do que a gente pode estar fazendo com ela, que é a história da cerâmica. E aqui já vem a nossa atividade, tá? Para vocês estarem fazendo aí em casa essas atividades do livro.
Então, crianças, como o nosso capítulo 4, ele é um pouquinho grande, um pouquinho extenso, para o nosso vídeo não ficar muito grande, muito cansativo, a gente vai dividir esse capítulo 4 em duas partes, certo? Então, hoje nós vamos até a página 67 e vocês realizam as atividades que tem aqui, tá bem? Até a página 67. E no próximo vídeo, a gente vai estar dando continuidade ao nosso capítulo 4, tá? Que a gente vai começar já a falar um pouquinho das flores no solo, certo? O solo e as flores, tá bom? Então, a gente vai hoje até a página 67, certo? Então, crianças, um grande beijo e até o próximo vídeo.